Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: a mulher cristã pode usar joias? Paulo disse, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Pedro acrescentou: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. 1 Pedro 3, do 3 ao 5. Algumas igrejas, citando esses versículos, proíbem o uso de joias. Outras defendem tal prática, mas sem explicar biblicamente como justificar seu uso. Se esses versículos proíbem o uso de joias, nenhuma cristã deve usá-las. Se a mulher as usar, ela deve saber como explicar as instruções reveladas por Paulo e Pedro. Para entender essas passagens, temos que primeiro examinar a gramática. Ambas usam uma construção de contraste, que serve para enfatizar que uma coisa é importante e a outra de menos valor. Observe que eles dizem que a mulher não deve praticar uma coisa, mas, ou porém, deve agir de outra maneira. Esta construção é usada, às vezes, para definir prioridades e não para impor uma proibição absoluta. Considere um outro exemplo claro: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 27. Aqui sabemos que ele não está proibindo o trabalho para se sustentar. De fato, tal trabalho é exigido pelo Senhor. Em 2 Tessalonicenses 3,10 e o versículo 12, Efésios 4, 28. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, é questão de prioridade, não de proibição. O segundo passo para entender as instruções de Paulo e Pedro é examinar o resto do argumento no contexto. Os dois citam mulheres do Velho Testamento como exemplos. Quando estudamos as práticas de tais mulheres santas, aprendemos que o uso de joias e boas roupas era uma coisa comum. Gênesis 24, versículos 22, 30, 53. Isaías 61:10, Provérbios 1:9 e também capítulo 31, 22. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará do meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Mas o uso de joias ou de roupas finas não é o ponto principal na vida de nenhuma delas. Eram conhecidas como mulheres santas por causa do caráter espiritual e o espírito submisso e humilde. Uma mulher dessas nunca usaria joias excessivas, nem usaria uma roupa que mostra o corpo de uma maneira sensual. Por quê? Porque ela é santa. Muitas igrejas erram por inventar regras humanas sobre roupas, mas muitas outras erram por recusar a estudar e ensinar cuidadosamente o que Deus tem dito para ajudar cada filho de Deus a pensar e se vestir de uma maneira que glorifique o nome dele, que possamos nos vestir para ele, começando com o próprio coração.